Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. O Luneta Sonora de hoje é especial. Hoje, 23 de dezembro, é o 14º aniversário de criação do site, que começou, como eu expliquei anteriormente, como um blog. E até semana passada, aliás, semana retrasada, era definido assim, mesmo já tendo estrutura e conteúdo de um site. Então, hoje é o momento de relembrar um pouquinho mais dessa evolução, de como tudo começou, de como as coisas foram evoluindo, as reformas estruturais não apenas na própria página, como também físicas, enfim. O blog, aliás, o site está completamente estruturado, continua se estruturando, afinal de contas esse é um processo que ainda não para, ele é constante e apesar de manter a sua essência de blog, ele evoluiu. Tem web stories, vídeos, imagens e esse próprio podcast aqui. E veio a calhar do dia do aniversário do site ser justamente numa sexta-feira, dia de Luneta Sonora. Então não é para menos que hoje o Luneta Sonora é especial. Vamos lá? Quando esse site começou, como eu disse, ele começou como um blog, ele começou assim. Eu queria pesquisar naquela época, isso em 2008, para você ver como essas coisas são bem primórdios mesmo. Principalmente primórdios da internet, a rádio, essas coisas. E era a época de Orkut, MSN, essas coisas, e eu queria mais. Eu procurava justamente um espaço tipo blog mesmo. Já tinham perguntado para mim se eu gostaria de criar um espaço desses e eu fiquei com aquilo na cabeça na minha época de estudante. Aí eu pesquisei e achei o blog do Google e eu pensei, será que custa fazer um negócio desse? Fui lá e fiz. Foi no início da noite do dia 23 de dezembro de 2008, o blog nasceu com o nome de Diário do Josi e foi um post perdido chamado de Bem-vindo ao Diário, que até hoje está no site. Eu não apaguei nenhum dos posts de lá. Pode ter sido até um ou outro datado, mas todos, absolutamente todos, estão lá no site. E aí o site foi evoluindo, aliás, o blog foi evoluindo. Em 2014, em agosto de 2014, ele migrou para o WordPress e aí a evolução já não parou mais. Ele começou inicialmente no WordPress ainda com a estrutura de blog e foi evoluindo. Fomos trazendo os conteúdos, fomos agregando novas funcionalidades, o layout e, enfim, ele ganhou a cara que ele tem hoje de site. E passou, enfim, a ser chamado assim. Então, essa é a importância do espaço próprio. Afinal de contas, você pode fazer isso tudo numa rede social. Mas o que aconteceu com o Twitter, o que está acontecendo com o Twitter, mostra justamente isso, que rede social é um espaço que está sujeito aos caprichos do dono, seja ele qual for. Eu não estou só falando do Elon Musk. Mas pode acontecer qualquer coisa, o dono da rede social pode ter a ideia de apagar o conteúdo, acabar com aquilo tudo, implodir. E o que você vai fazer com aquele seu conteúdo? Então é por isso que o site tem essa importância, porque é você quem está no controle, é você quem está colocando seu conteúdo ali sem medo de acontecer qualquer coisa, a não ser alguma intempérie da hospedagem, mas isso se resolve. Porque, como eu estava explicando também no caso do Facebook,
a assistência da hospedagem, da empresa de hospedagem que faz com que esses sites rode, é mais eficiente do que a do Facebook. Quantas vezes eu não já resolvi problemas que aconteceram na hospedagem e a assistência respondeu rápido, a gente conversou para colocar algumas coisas no lugar. E no Facebook isso não acontecia. Isso não acontece, aliás. Até hoje estou enfrentando aquele problema com a página que eles ficam de resolver e nunca resolvem. Então, essa é a importância do site, porque você tem um problema para ser resolvido, está sendo resolvido, afinal de contas a hospedagem é paga, e é lógico que uma empresa de hospedagem, sabendo que do outro lado tem um cliente que está colocando o seu rico dinheirinho num serviço de qualidade, ele se sente logicamente na obrigação de atender e atende com eficiência. O dono de uma rede social acha que nunca vai ter essa satisfação só porque você está usando arquivos de graça. Mas rede social, a alma da rede social é o usuário, mas ele termina sendo o produto, justamente porque está utilizando arquivos de graça bancado por anúncios e muitas vezes, como muitos dizem, ele é o produto. O produto pode nunca ter razão, mas o freguês esse sempre tem. E é por isso que o site se mantém, apesar da mudança de posicionamento. Isso não muda em absolutamente nada, afinal de contas, site ou blog, aquele é um espaço próprio, é um espaço de pensamentos, de ideias, de compartilhar arte, essas coisas. E é o que mantém esse projeto em pé, porque redes sociais vão e voltam. Mas o josivandrovella.com.br, esse sempre estará lá. Até falando nisso, o primeiro domínio próprio foi o josivandrovella.com lá em 2011. Em 2015 ele mudou para .com.br. Eu cheguei a perder esse domínio josivandrovella.com. Estava até rodando o site de uma indústria energética chinesa no domínio, mas eu recuperei esse domínio em 2020 e tô com os dois. E renovando periodicamente, para justamente evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então é sempre fundamental você manter aliases dos domínios, justamente para evitar que eles sejam utilizados indevidamente. E foi o que eu fiz. Pior que eu aprendi dessa maneira. Então isso é um pouco da evolução desses 14 anos do site. Eu aprendi muito sobre HTML, Google Analytics, gerenciamento de redes sociais. Está efetivamente do outro lado, e não apenas como um simples leitor. Mas aprendi muito estando do outro lado, do lado de quem cria, do lado de quem coloca esse negócio chamado internet para funcionar. E assim a gente aprende, a gente evolui. Talvez nesse áudio que seja um dos mais longos que eu já fiz no Luneta Sonora, mas é o que eu gostaria de falar um pouco sobre o sentido desse 23 de dezembro, o sentido desse projeto todo completar 14 anos. Ano que vem o site debuta e eu quero fazer coisas maiores e melhores com certeza. O site viabilizou ao longo dos anos que eu estruturasse o escritório. Antes eu trabalhava em computador emprestado, hoje eu tenho aliás um computador próprio, o celular que dá auxílio, mais recentemente um tablet. Por eu crio as artes que você vê todos os dias, eu passei a dedicar o tablet ao uso de artes, a criação maior de redes, e mais recentemente eu estou viabilizando as mensagens de Natal. Algumas já estão criadas, porque sabe como é. Quanto mais tempo você dedica para fazer os posts de Natal, menos faz em cima do laço, porque sabe como é. O blog nasceu, aliás, o site, eu ainda me atrapalho um pouquinho, mas eu tenho a consciência de que ao longo do tempo eu vou me acostumar a chamar de site. Mas voltando, o site completa 14 anos hoje e amanhã já é véspera de Natal. Aí sabe como é virar a chave em curto espaço de tempo.
mas olha que eu consigo. Você viu que recentemente nas artes digitais que voltaram, passei a explorar um tema natalino. Enfim, a gente vira a chave em um tempo muito curto e a vida é feita assim mesmo, de viradas de chave. Porque depois do Natal vem o Ano Novo e depois a gente vê o que é que faz. Não é isso? Então eu vou virar o bloco do podcast para poder falar um pouquinho mais sobre a questão da agenda, de como o site evoluiu para chegar ao formato que é hoje, ok? Vamos virando o bloco. Você deve saber que desde o início do ano, o site passou a ter uma agenda semanal. E essa agenda foi sendo construída ao longo do ano. Inicialmente eram 4 posts diários, aliás, 4 posts por dia. Aliás, estou me atrapalhando um pouquinho, deixa eu voltar, porque é assim que são feitas as coisas. Inicialmente era um post por dia do tema semanal. E na segunda e terça não tinha. Então foi ganhando os temas ao longo do tempo. Na terça passou a ser o Web Story semanal e na segunda o Content Talks. Aí recebeu o segundo post diário, porque de início você já tinha um post diário e depois o segundo post diário, que era o Daily Prompt. O que é o Daily Prompt? Alguns posts eles são feitos no aplicativo do Jetpack, do WordPress. E quando você abre o editor, ele automaticamente gera uma pergunta que fica lá 24 horas por dia. E depois dessas 24 horas, essa pergunta é trocada. E eu me propus ao desafio de responder essas perguntas, numa espécie de desafio de autoconhecimento. É um desafio indeterminado. E vai ser sempre, como já é, o primeiro post diário. O segundo post diário, que depois passou a ser o terceiro, são os dos destaques aleatórios, que depois passou para o terceiro, como eu disse, porque o segundo passou a ser o das artes digitais, que são aquelas artes que aparecem todo dia nas redes sociais, só que aparecem os vídeos no TikTok, no Kawaii, no Instagram e no YouTube. Depois é que aparecem no site como arte estática, a imagem. E o vídeo que vai ao ar é sempre o do YouTube Shorts por 2 motivos. Primeiro, porque é a rede que precisa ser fortalecida de todas as outras. E segundo, pela facilidade de incorporação dos vídeos e a necessidade de divulgação do canal. Ou seja, daí a agenda foi organizada e ficou assim. Primeiro, Daily Prompt. Segundo, artes digitais. Terceiro, destaque aleatório. 4, destaque da semana. Isso nos dias úteis. Nos sábados e domingos, primeiro, Daily Prompt. Segundo, destaques aleatórios. Terceiro, as artes físicas. No sábado é o 96 folhas, que é o destaque semanal. E no domingo, a folha colorida. E o último post do sábado é sempre um apanhado da semana no blog. E no domingo, a crônica, que é o destaque semanal do dia. Então ficou uma agenda estruturada. Isso também reflete nas redes sociais, que termina tendo conteúdo postado todo dia, porque algumas coisas nas redes sociais são amarradas ao site, como a mini coluna tem o Clássicos do site, que na época era Clássicos do blog, e ainda tem arte feita com esse nome. E eu tenho que desovar essas artes. E ficou assim. Então, como é que são esses destaques semanais? Na segunda, como eu já expliquei, o Content Talks, conteúdo sobre conteúdo, que é uma crônica do trabalho que é realizado aqui, que pode ser um exemplo para outras pessoas que trabalhem com conteúdo. Na terça-feira, o Web Story semanal, que pode ser de qualquer coisa, mas ultimamente tem sido sobre redes sociais. Na quarta, a mini coluna, que são aqueles destaques soltos, aleatórios, tem o Clássicos do site, essas coisas. Na quinta, o Minha Cidade.
esse tema começou como vamos conversar sobre transporte, mas eu expandi para minha cidade porque eu não queria só tratar de ônibus e eu queria um espaço um pouquinho mais amplo. Então eu optei por expandir para sempre ter algum tipo de conteúdo quando eu não tivesse mais conteúdo de transporte. E na sexta-feira temos esse podcast aqui, a divulgação desse podcast. Já explicados os destaques do sábado e do domingo, 96 folhas e crônica. Tem todo o conteúdo que gira nas redes sociais. E é isso aí. Essa agenda vai praticamente se manter em 2023. Eu fiz algumas concessões em dezembro por causa da demanda. Por exemplo, eu licenciei as artes digitais para postar algumas retrospectivas, essas coisas. Depois os calendários. Os calendários eu licenciei os destaques aleatórios. E as artes digitais, elas voltaram justamente porque não tinha um assunto determinado. Então eu peguei as artes digitais e fiz assuntos natalinos. Eu não sei se eu vou conseguir encaixar isso no ano novo. Mas tem programação para o mês de janeiro com o blog Annually, que é um tema determinado todo dia pelo wordpress.com. E eu vou para o segundo ano desse desafio. Vou determinar se vai entrar no lugar das artes digitais ou dos destaques aleatórios. O resto da agenda se mantém. Então, isso foi criando justamente uma rotina diária de trabalho que antes não tinha, para falar a verdade. Só tinha post quando eu tinha ideia. Muitas vezes o blog passava dias parado na época. E hoje, como um site, ele roda todo dia. Quase 310 dias de conteúdo ininterrupto postado no site. Só em 2022, por exemplo, teve 2 dias que o site passou sem ser atualizado. E com o estabelecimento dessa agenda, eu passei a ter conteúdo diário. E postar todo dia, praticamente sem interrupções, 4 posts diários. Se aparecer um extra, eu dou um jeito e vamos lá. E então, é isso que o site comemora nesses 14 anos, a possibilidade de, enfim, ter uma regularidade diária, que antes não tinha e eu estava procurando. E assim vai se manter em 2023, quando eu espero, enfim, poder ter os 365 dias fechados de trabalho. Afinal, como eu estava explicando anteriormente, 2022 apenas 2 dias isso não aconteceu. Mas de qualquer modo, vamos ter um ano intenso de trabalho pela frente. E então é isso. Hoje é dia de comemorar, e não só de comemorar, mas de falar muito também. Afinal de contas, eu queria produzir um episódio mais longo do Luneta Sonora para ir me acostumando, para ir crescendo o tempo e ir agregando mais coisas, como eu quero agregar mais coisas para o Luneta Sonora em 2023, quem sabe até trazer entrevistados. Mas enquanto isso eu toco o barco aqui sozinho, na certeza de que vem novidade por aí em 2023 e eu tô trabalhando para isso. Para continuar viabilizando um trabalho diário, para continuar estudando temas, para continuar agregando valor ao produto que se tornou produtos, porque não é só o site, tem os meus trabalhos de arte, tem o próprio Luneta Sonora, enfim, para cada coisa que eu trabalhar, eu agregar valor. E é isso que eu estou comemorando hoje. Porque quando eu comecei aquilo ali na maior desconfiança lá atrás, eu não tinha certeza de onde eu ia chegar. Mas agora que eu cheguei até aqui, eu não vou parar. E é por isso que eu agradeço a você que me acompanha desde o início, desde algum momento, porque não é todo mundo que me acompanha de hoje. Para você que está chegando agora, enfim, só agradecer para as pessoas que tornam esses sonhos possíveis. Eu não citaria nomes para não cometer nenhuma injustiça, mas para quem está ouvindo, esse agradecimento é para você.
E eu vou guardar a minha voz para a semana que vem, que é o último Luneta Sonora do ano, ainda nessa pegada de comemoração. E você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito do Luneta Sonora. E assim vai continuar em 2023. Essa é uma garantia. O Luneta Sonora vai continuar tendo episódio inédito todas as sextas-feiras. E não sei quando, mas teremos o 100º episódio do Luneta Sonora já para 2023. Eu vou contar as semanas direitinho para saber se isso vai ser possível já esse ano de 2023 ou em 2024, mas o 100º episódio vem aí. Talvez lá pro final do ano de 2023, quando ainda tem folha do 96 folhas, por exemplo. O caderno caiu na semana passada, a folha se arrancou quando eu tentei segurar, mas eu consegui colar de novo e amanhã tem 96 folhas com as folhas todas íntegras, aliás. Então é isso, agradecendo a você que me acompanha nesses 14 anos e convidando você a continuar acompanhando nos próximos. E até semana que vem com o último Luneta Sonora do ano. Valeu! Quer anunciar no Luneta Sonora? Você pode! Entre em contato com o e-mail lunetasonora@josivandroavelar.com.br ou pela página de contato do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br/contato. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.